Almas queridas, 20 horas, segunda-feira, e aqui estamos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, iniciando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Vejo aqui na tela do Instagram a presença da companheira Erineide de Guararema, cidade muito querida, família espírita muito querida. Vejo no Face a presença da companheira Vera de Birigui, da nossa irmã Rosa de Bauru e, com certeza, outros companheiros mais vão chegando, como a nossa irmã Irma Finati de Franca. Capítulo 12 do Evangelho: Amai os vossos inimigos. Por 3 ou mais semanas, nós nos deteremos no estudo deste capítulo. Portanto, sem pressa, iniciamos hoje as nossas reflexões e inicio-as evocando uma das sentenças do Cristo, do conhecimento de todos nós. Disse o Mestre: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estudemos com objetividade este versículo. Quem quiser. Jesus respeita a nossa condição evolutiva, como respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas e o nosso tempo. Por isso, ele não nos obriga a segui-lo agora. E daí expressar-se assim: quem quiser. Ou seja, quem não quiser seguir a Jesus, não siga. Pela lei de evolução, dia chegará que todos nos decidiremos pelo Cristo e pelo Evangelho, mas nem o Evangelho e nem o Cristo usam de violência para conosco, respeitando as nossas condições, as nossas escolhas. Mas observemos bem toda a construção do versículo. Quem quiser ser meu discípulo, a partir do instante que alguém se decide por ser discípulo de Jesus, cessa de maneira muito profunda e extensa a sua liberdade, o seu livre-arbítrio.
aquele que opta pelo Cristo e, consequentemente, opta pelo Evangelho, precisará ceder, e muito. Precisará deixar muitas coisas para trás ou de lado, porque não é possível conciliar o nosso egoísmo com o amor proposto pelo Cristo. Não é possível conciliar o nosso orgulho com a humildade proposta pelo Cristo. Não é possível conciliar a nossa indiferença pela caridade proposta pelo Cristo. Não é possível conciliar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, com o perdão e a misericórdia propostos pelo Cristo. Quem quiser ser meu discípulo, a partir daí, o Cristo estabelece 3 condições para que nos ajustemos à sua vontade, que é, em verdade, a vontade de Deus, personificada no Cristo, que se identificava perfeitamente com o Pai. Personificava, me reportando ao tempo passado em que ele aqui esteve conosco. Pois bem, como dissemos, estamos iniciando agora o estudo do capítulo 12. Mas peço a vocês das redes sociais e aos companheiros aqui presentes que, se puderem e desejarem, agora ou depois, que busquem o índice do Evangelho ou o sumário, onde encontramos a relação dos capítulos, o sumário do Evangelho. Fixemo-nos por um momento no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E complementando, segundo o texto do Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois bem, não nos deteremos hoje nos capítulos 1 ao 6, embora todos eles sejam relevantes e todos eles foram organizados por Allan Kardec, obedecendo a uma certa sequência lógica. Hoje vamos nos deter muito rapidamente a partir do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, que a doutrina espírita, na esteira do pensamento puro de Jesus, traduz como sendo humildade. A primeira condição para o cristão efetivamente empenhado em cristificar-se, em identificar-se com o Mestre, será no sentido de investir
para quanto possível eliminar o orgulho, ou se não for possível eliminá-lo totalmente nesta encarnação, reduzi-lo ao máximo. Não por acaso, pois, Allan Kardec começa a falar das bem-aventuranças, que são as condições para a nossa felicidade, a partir justamente da humildade. Podemos adiantar, sem uma sequência rígida, quem não conseguir trabalhar minimamente o orgulho, avançando no desenvolvimento da humildade, não conseguirá amar aquele a quem considera seu inimigo. Porque para o orgulhoso é humilhante, é vergonhoso ter que se render, ter que se dobrar, e como propõe o capítulo 12, restituir o mal de que é objeto com o bem, orar por aqueles que estão nos perseguindo, fazer o bem a quem nos faz o mal. Como adotarmos estes procedimentos e outros equivalentes se não trabalharmos a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa empáfia, o nosso complexo de superioridade? Não será possível. Portanto, o cristão precisa desinflar o ego, precisa enxugar todas as arestas, eliminar todas as arestas que o tornam uma criatura maximizada no conceito que tem de si mesmo. É preciso diminuir-se. A palavra humildade tem a mesma raiz de humus, adubo, esterco. E está no capítulo 7 do Evangelho que aquele que não trabalhar a humildade não chegará na conquista e na vivência das outras virtudes. Diz o Evangelho: sem a humildade, vós vos adornais de virtudes que não possuís. O orgulhoso ama somente a si, ou ama a si com grande preponderância sobre os interesses dos demais. Precisamos, pois, trabalhar a nossa humildade, que será uma terapia, será a cura, não só para o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a soberba, como também para o egoísmo. Quem não trabalhar na conquista da humildade
não consegue superar nem o orgulho e nem o egoísmo. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração limpo. As traduções modificam um pouco, mas o sentido é este. No capítulo 8, vamos encontrar excelentes sugestões para a asepsia da nossa mente, para a asepsia, higiene, limpeza da nossa casa mental, dos nossos corações, dos nossos sentimentos. E esta faxina, esta asepsia, a eliminação destas sucatas, destes lixos que todos ainda trazemos, depende da humildade, porque o orgulho e os seus filhos espúrios, como a arrogância, soberba, são impurezas da alma. No capítulo 8, bem-aventurados os limpos de coração, nós vamos encontrar sugestões no sentido de que adotemos uma vida simples. E como adotar a simplicidade com egoísmo, com preponderância do nosso ego? Como adotar a simplicidade se nos consideramos superiores aos demais, com créditos excepcionais, se nos acreditamos credores de um tratamento de exceção privilegiado? Não é possível. Vejamos que estes capítulos, além dos benefícios excelentes que nos oferecem, estão nos preparando para outras conquistas de natureza espiritual. Em boa lógica, dizemos sempre: quem não faz o menos, não faz o mais. Daqui a instantes explicarei melhor este pensamento, mas o Evangelho, e Allan Kardec percebeu isto muito bem, vai nos preparando num crescendo desafiador. Porque ser cristão com o Cristo é mais do que a escolha de uma denominação religiosa, é mais do que a adesão a um culto. Ser cristão é mais do que adotarmos o cerimonial de uma determinada filosofia religiosa. Está bem que no início da nossa caminhada para o Cristo, contentemo-nos com as superficialidades, com as aparências, com as exterioridades. Somos ainda crianças espirituais e estamos nos matriculando na escola cristã. Mas uma coisa é ser uma presença eventual em um templo. Uma coisa é ser um frequentador de um templo religioso qualquer, incluindo-se aí os centros espíritas. Outra coisa é ser um trabalhador do Cristo. E outra coisa mais desafiadora e grave é agora
após a condição de trabalhador, candidatar-se à condição de servidor, que está num patamar mais elevado, mais desafiador, mais grave e, consequentemente, mais difícil de atingido. Uma coisa é ser cristão, outra coisa é cristificar-se, é ir se tornando Cristo, passando pela condição de discípulo, para depois, no outro estágio ainda, tornar-se apóstolo do Mestre. Uma escada com vários degraus. E ficará bem para nós reconhecermos que estamos agora galgando os primeiros degraus na nossa ascensão para o Cristo, para a nossa condição crística. Se não trabalharmos o orgulho, enveredando para a humildade, se não trabalharmos as impurezas, enveredando para a simplicidade, para a limpeza, para a simplicidade, para aquela inocência cristã, como vamos aplicar em nossas vidas as recomendações do capítulo 10, que nos propõe, em síntese, em uma palavra, o perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia, diz-nos o Evangelho. Como ser orgulhoso, impuro e conseguir perdoar? Percebem a correlação e os desafios num crescendo? Aquele que não trabalhar a humildade, que não fizer uma faxina, uma limpeza moral, espiritual, no seu mais íntimo, terá dificuldade para perdoar, porque a mágoa está muito associada ao orgulho. A mágoa, capítulo 7, a mágoa, o ressentimento, está muito associada às nossas impurezas. E não mencionei ainda, indo do 8 para o 10, o capítulo 9, que nos vai falar da calma, da serenidade, da paciência, da paz. E agora, o encadeamento. Com orgulho, a criatura traz impurezas. Uma dessas impurezas é a ira, é a cólera, é a irritação, é a hostilidade, o ódio, o desejo de vingança. E como chegar no perdão? Há, pois, como podemos perceber, uma codependência, ou, o que dá no mesmo, uma correlação entre as virtudes. Aquele que pretender perdoar, capítulo 10, precisa antes trabalhar a sua calma, a sua serenidade, capítulo 9, depois de ter trabalhado a pureza de coração, capítulo 8, que vem depois de ter trabalhado alguma coisa, a sua presunção, o seu orgulho. Todo aquele, pois, que consegue diminuir o orgulho,
diminui as impurezas, diminui a cólera, diminui a impaciência, a intolerância, diminui a irritação, fica menos vulnerável às mágoas, aos ressentimentos e está em melhores condições para perdoar. E assim chegamos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Muito desafiador. Muito desafiador. É o passo seguinte. O passo seguinte. Agora que a criatura está trabalhando a humildade, percebe não ser superior a ninguém, percebe não ser credora de nenhum privilégio. Agora que esta pessoa está eliminando as sujidades decorrentes do egoísmo, do orgulho, ela está mais pronta para manter-se calma, serena e perdoadora. Agora, o Evangelho nos conclama ao amor. Amar, portanto, é superior a perdoar, embora perdoar seja uma das mais belas manifestações do amor. Porque mais do que perdoar o desafeto, mais do que perdoar aquele que porventura tenha se comportado de maneira inadequada em relação a nós, o Evangelho espera que nós o amemos. Portanto, não basta perdoar, esquecer, porque é possível que aquele que nos tenha magoado, e é muito provável isto, tenha se comportado de maneira inconveniente por estar doente, por estar carente de algum auxílio, de alguma cooperação. O amor vai nos levar a estender a nossa capacidade de fazer o bem para além do perdão. Ou seja, eu agora, tocado pelo Evangelho, trabalhando todos estes valores estabelecidos pelos capítulos mencionados, eu posso fazer mais pelo outro, eu posso amá-lo, posso atraí-lo para o meu coração. Ele, de desafeto, vai se tornar agora meu afeto, meu irmão, meu companheiro. E com este amor, eu estarei demonstrando a mim mesmo a vitória sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Ou seja, aprendi pela humildade, pela pureza, pela serenidade, pela misericórdia, que eu não sou o centro do universo, que eu não sou o único e que as demais criaturas são minhas irmãs, e eu só pude chegar onde cheguei pela misericórdia do Pai, pela misericórdia do Cristo, pela misericórdia da espiritualidade. Ora, agora que o Evangelho vai me transformando, eu vou percebendo que sozinho eu não teria chegado no patamar
que cheguei no encontro pessoal com o Cristo e no encontro pessoal com o Evangelho. E isto faz com que eu me abra na direção do próximo, na direção do outro. E como por enquanto a minha capacidade de amar é restrita, porque eu estou no esforço de me educar, estou no esforço de desenvolver este amor, o Cristo, compreendendo as nossas limitações e as nossas dificuldades, no capítulo 11, nos propõe amar o próximo. Por enquanto, amar o próximo, porque com tristeza reconhecemos que muitas vezes nem o próximo nós amamos. Por enquanto, o Evangelho não cogita dos mais distantes. Mas assim que nós nos elevarmos no padrão do Evangelho, nós poderemos avançar, como estamos fazendo agora, para o capítulo 12. Eu que já venho treinando amar o próximo, que é menos, agora o Evangelho me diz: você que vem trabalhando a humildade, que vem trabalhando a pureza de coração, você que vem trabalhando a serenidade, você que vem trabalhando o perdão, a misericórdia, a compaixão, agora que você já aprendeu e consegue amar o próximo mais próximo, eu te apresento, diz-nos o Evangelho, e eu te apresento outro estágio, outro degrau a ser conquistado: amar aquele a quem você considera o seu inimigo. É a superação máxima do egoísmo que estamos trabalhando desde o capítulo 7. É a superação máxima do orgulho que vimos trabalhando neste tempo todo. Portanto, eventual dificuldade de amar aquele a quem consideramos o inimigo começou muito lá atrás. E não me reportei aos capítulos 1 ao 6, porque se formos associar outros capítulos, nós vamos, por exemplo, para o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este inimigo pode estar me acompanhando há várias reencarnações e remontando dos efeitos às causas, das causas aos efeitos, retrogradando no tempo e no espaço, voltando em outras reencarnações. Pode ser que eu tenha dado o primeiro passo para que agora este espírito seja meu inimigo. Pode ser que eu tenha dito a primeira palavra, pode ser que tenha partido de mim a primeira atitude negativa, contrária ao bem. Eu o feri antes, eu o prejudiquei antes. Agora, pela lei da reencarnação, capítulo 4, voltando um pouco, Deus que é misericórdia, Deus que é amor, enseja que nos reencontremos, para que agora eu faça o bem que não fiz,
para que eu agora ame como não amei antes. E vamos ler o item 1 do capítulo 12. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Até o advento do Cristo era este o ensino, era o que suportávamos, era o máximo ao nosso alcance. E eu vos digo: amai os vossos inimigos. Portanto, Cristo é desafiador, nos propõe a superação de nós mesmos e não a superação do outro. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Por quê? Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos, quer dizer, os pecadores, as pessoas comuns, os materialistas, os gozadores, os indiferentes, não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos, quer dizer, os materialistas, folgados, gozadores, preguiçosos, acomodados, indiferentes, ateus, não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça, e posso traduzir, se a vossa justiça, se a vossa espiritualidade, se o vosso amor, se a vossa bondade, se a vossa misericórdia, se o vosso carinho, se a vossa paciência, se a vossa tolerância não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. Ou seja, o comum todo mundo faz. O normal todo mundo faz. Mas ser cristão não é tão comum como os cristãos superficiais supõem. Ser cristão é ser diferente, é ser especial, não no privilégio, não no favoritismo, não nas preferências, mas é ser especial no compromisso, na responsabilidade. Jesus não nos está chamando para nada. Jesus não nos quer para pouca coisa. Ele não nos quer para simplesmente irmos ao templo e reverenciá-lo, ajoelhando-se ou não, cantando hinos ou não, acendendo velas ou não, recebendo passes ou não. Isso muitos fazem. Ser discípulo é sacrificial, é renúncia, é trabalho, é esforço, é entrega, é doação, é perseverança, é suor, lágrimas.
E como estudamos recentemente, e o companheiro Hamilton nos chamou a atenção para isto naquele estudo, suor e lágrimas, nesta ordem, mais trabalho e menos lágrimas, porque chorar muito também é perda de tempo. Vamos transformar nossas lágrimas em transpiração, vamos trabalhar. Renuncie a si mesmo. E renunciar a tudo aquilo que se constitua em óbice, em impedimento para seguirmos o Cristo. Renunciar não só às coisas materiais, renunciar também aos vícios morais, aos defeitos comportamentais, renunciar às imperfeições. Sempre digo aqui, eu mesmo me confesso necessitado de renunciar à cólera. Já passou da hora, passou do tempo. Daqui a pouco estou desencarnando com uma melhoria tão insignificante neste campo. Isto não pode acontecer. Então é preciso renunciar a tudo aquilo que nos atrapalha. Desculpem se eu me estendi, mas eu ainda vou pedir permissão para contar uma história breve. Uma pessoa subiu a um monte onde se encontrava um sábio em profunda meditação. E esta pessoa, abordando o sábio, perguntou-lhe: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estou me preparando porque eu tenho muito trabalho para fazer. E o aprendiz disse: mas quem tem muita coisa para fazer não pode subir ao monte e permanecer aqui meditando. E o sábio disse: o meu trabalho, o trabalho que me aguarda é árduo. Eu preciso educar 2 falcões, uma cobra, 2 águias, 2 coelhos e 1 leão. E para educar todos estes animais, eu preciso me preparar muito. O aprendiz não penetrou o alcance de tudo aquilo e pediu para o mestre: explique-me. E o mestre disse: os 2 falcões que eu preciso domar são meus 2 olhos. Capítulo 8 do Evangelho, a pureza. A cobra que eu preciso domar é a minha língua. Capítulo 9 do Evangelho. As 2 águias que eu preciso educar são minhas mãos. Os 2 coelhos que eu preciso igualmente educar são meus pés. E o leão que eu preciso domar é o meu ego. Difícil, né? Domar 2 falcões. E o sábio disse para o aprendiz: e de todos esses animais, o mais difícil de domar é a cobra. Os 2 falcões, os olhos, a língua, as mãos, os pés e o ego. O Evangelho
nos ajuda a domar tudo isto que nos impede atingir mais depressa a condição de verdadeiros e definitivos discípulos de Jesus. Carinhoso abraço com votos de paz. Eu quero oferecer o estudo de hoje para o nosso irmão Sequine, que desencarnou nesta madrugada, e para a nossa companheira Silvia, que amanhã submeter-se-á a uma cirurgia. Deus conosco. Assim seja.